O senhor lembra de, na época, ter procurado uma procuradora do município de Natal para relatar problemas envolvendo essa... Agora, sou surpreendido, não sabia que essa senhora já estava com um problema muito sério de conflito, usou uma conversa informal, e o senhor sabe que numa conversa informal, a gente conversa e tal, e quando cheguei mais na frente, eu sei que o senhor deverá me perguntar a respeito de números, então eu já queria que o senhor, por favor, entenda que fui para uma conversa informal. Certo. O senhor lembra de ter tido uma conversa também informal com o vereador Júlio Protásio, onde o senhor pedia a ele para intervir junto a Adão Eridan e explicar que a sua posição não poderia ser a mesma que Adão tinha se comprometido? Lembro que anteriormente eu tinha um compromisso com a Adão Eridan de votar da maneira como ele tinha votado. Certo. E aí o senhor pediu a Júlio que explicasse a ele que não poderia mais votar da mesma forma. Pedi a Júlio e a vários outros vereadores. Para fazer esse... Claro, olha, rapaz, estou numa situação difícil. E o senhor mesmo conversou com a Adão Eridan alguma vez sobre isso, para dizer que não podia cumprir? Várias vezes. Certo. Muito bem. E o que foi que o motivou a quebrar o acordo que o senhor tinha com ele de votar? Acordo. Eu até digo que não é acordo. É que há uma praxe em todas as casas legislativas, não só na Câmara, e quando o Supremo, que é uma situação muito humilhante, do Supremo, e ele assume que precisa financeiramente, quando ele assume, é praxe ele acompanhar o voto do titular da cadeira. Tá certo? E ele, então, estava consciente de que ele, em outras conversas que nós tivemos, que estava também nos autos, eu tinha esse compromisso, não houve reunião no gabinete do presidente, houve esse erro aí nos autos. Eu esqueci até de falar para o meu advogado, que houve, até porque eu não tinha ligação nenhuma com esse grupo. Fui tratado, na verdade, com muita hostilidade por todo esse grupo. Houve apenas 4 vereadores, quando eu assumi a Câmara, me senti um patinho feio em 2007. Somente 4 vereadores eu tive mais a Câmara. O primeiro que me acolheu foi o vereador Fernando Lucena. Foi com esse que durante os 60 dias eu convivi muito mais de perto. O outro vereador foi um pastor evangélico de sobrenome Jacome, eu não lembro o primeiro nome, mas era o vereador. Aliás, o nome de guerra dele é vereador Jacome. Um terceiro vereador foi o vereador Franca Capistrano, da minha igreja, das minhas comunidades. Esses 3 foram que eu tive um contato mais próximo. E menos Hermano Moraes, mas também fazia parte desse nosso grupo. O senhor lembra de, na época, ter comentado com alguém, por telefone ou pessoalmente, que estava sendo pressionado por líderes da Igreja Católica para votar justamente contra o que o senhor havia relatado ao Adão? Outro erro de toda essa história. Houve pressão da Igreja Católica. Eu queria que o senhor, inclusive... De Dom Matias, ou Monsenhor Lucas, pressão nenhuma. Eu queria que o senhor não seria a maneira de corrigir, porque fui eu que procurei esse pessoal, mas não houve pressão. O senhor, quando o senhor chegou a procurar Monsenhor Lucas? Não só ele, mas procurei mais 12 padres. O senhor relatou a Monsenhor Lucas que havia algum tipo de esquema na Câmara de Vereadores na época da votação, envolvendo propina que os vereadores receberiam para votar assim o assado em emendas de interesse de empresários? Permita só retornar àquela pergunta anterior. Pois não. Por que eu procurei tantos padres? Porque eu já estava na minha mente de organizar aquela audiência pública que fiz na minha comunidade. E a comunidade é constituída de pessoas ligadas à lei da prova. Mas há outros padres, também professores meus, colegas da universidade. Sim, exatamente. Bom, mas em relação à minha última pergunta, então, o senhor chegou a relatar, Monsenhor Lucas, que tivesse sabido de algum esquema na Câmara Municipal, de recebimento de alguma propina? Excelência, está perfeito. Foi exatamente aquela conversa que eu tive com o senhor Lucas, no dia anterior à votação, certo? E demonstrou aquela conversa está perfeita, é verdade, é verídica, conforme ele mesmo já confirmou com o senhor. Seguei, porque até... Eu gostaria que o senhor examinasse aqui, pode ser que o senhor não lembre mais do que recebeu na denúncia, o senhor examinasse a transcrição desses áudios que estão aqui nas páginas 12, 13 e até o início da 14 e confirmasse ou não os diálogos que o senhor teria travado aqui. Todos. Confirma todos? Todos. Muito bem. Do jeito que está aqui, o senhor confirma que foi? Todos. Muito bem. Perfeitamente não são verídicos. Me permita, não sei se eu quer que eu veja, mas... Não, se o senhor quiser ver, assim, só para poder... Não precisa, o senhor confirma. Eu tenho, todos. Pronto. Estão perfeitamente corretos. Ok. Muito bem. O senhor lembra quem era o presidente da Câmara na época? Dixon Nasser. Aliás, já tinha sido vereador comigo desde
O senhor lembra se chegou a ser procurado por ele ou se o procurou para conversar sobre a votação do plano diretor? O plano diretor não. Na ânsia de assumir, na necessidade de assumir, porque meu problema era financeiro. Eu precisava do salário, né? Na ânsia de assumir, procurei isso várias vezes. Pedindo, que me deixasse assumir. Aliás, eu vinha pedindo isso desde a legislatura anterior, que eu também era primeiro suplente e nunca assumi. Passei 4 anos como primeiro suplente, não consegui assumir. E tentei, já era nessa segunda legislatura, suplente, foi quando eu vi que meu tempo de, como o Paulo Emicida diz, a bula já tinha se esgotado. Mas pedi muito, procurei muito, com o objetivo de assumir a Câmara. Sobre o diretor, me lembro que para facilitar, eu sempre repeti, olha, acompanhe o voto do vereador Adão, porque isso dava uma tranquilidade a ele, saber que o meu voto seria igual ao de Adão. O senhor lembra na época ter procurado o prefeito Carlos Eduardo Alves e ter conversado com ele sobre os votos que o senhor daria ao plano diretor, as emendas e tal? No dia anterior ao voto, à votação, houve uma reunião no gabinete do prefeito Carlos Eduardo, onde ele fez uma sondagem com todos os vereadores, com vários vereadores presentes, o vereador presidente da Casa, e nessa ocasião eu afirmei a ele que votaria, que a minha posição, depois de ter escutado a promotora do meio ambiente, as audiências, eu estava seguro de que o meu voto. Porque ele perguntou a cada um, foi numa mesa redonda, e ele foi perguntando a cada um, eu inclusive era o último. E eu disse, prefeito, o meu voto. Eu estou até lamentando muito, porque o vereador Adão eu vou contrariar a posição dele, mas o meu voto é favorável. O senhor lembra-se nessa reunião que o prefeito fez, a doutora Marise estava presente? A procuradora do município, o senhor tinha conversado antes? Eu não posso te afirmar com certeza, mas eu não me lembro. O senhor lembra se algum membro do Ministério Público estava presente nessa reunião? Não tinha, era só os vereadores e o prefeito. E se não me engano, Excelência, o chefe de gabinete de Bosco